gente! Tudo bem? Como eu sempre peço a vocês, dá o teu like, beleza? Rock and roll, pois é. Dá o teu like, se inscrevam no canal e aperte aí o sininho, tá? Das notificações para você ficar por dentro das novidades do canal, tá bom? Bom, gente, olha só. Final de semana muito bom pro futebol, né? Carioca, Botafogo não jogou, mas eu vou começar pelo clássico Fluminense e Vasco da Gama, né? Olha só, foi um bom jogo, um ótimo jogo. Fluminense usou bem as laterais, o meio de campo. Só que o Vasco no começo, desculpa, foi mais time, foi mais pressão. O Vasco começou pressionando mais o Fluminense, partiu para cima, né? O Diniz está arrumando aos poucos o Vasco, mas é aquela história. O pessoal se empolgou porque bateu Fortaleza de 3-0, ganhou nos pênaltis, mas é aquela história, olha só. Tem muito trabalho ainda para o Diniz. Muito trabalho. Não é pouco não, é muito trabalho. A gente pensa que é pouco, por lógico, está no começo, o pessoal está empolgado, lá vamos com a colocação, lá nós temos que ter uma certa postura, temos que ter o Fluminense, mas é aquela história. Temos que ter o Vasco, mas é aquela história. Tudo leva tempo. Né? Tudo leva um tempo. Né? O jogador para ele se adaptar, o jogador para ele começar a correr melhor, o esquema que o treinador coloca. Então, quer dizer, tudo isso leva um tempo. E hoje o Diniz está conhecendo o elenco do Vasco. Está começando a conhecer o elenco do Vasco agora. Ele não conhecia o elenco do Vasco. Que o Vasco ele está conhecendo agora que ele começou a tomar conhecimento do elenco do Clube de Regata Vasco da Gama. O time do Vasco. Paulo Henrique, né? o Piton, o Payet, o Paulo Henrique, então, Coutinho. Então, são jogadores que, para ele, Fernando Diniz, é novidade. Ele não chegava a conhecer esse pessoal todo. Vejam bem, esses jogadores que eu citei têm um bom futebol. Mas o time do Vasco em si, me desculpe a sinceridade, é muito limitado. É muito limitado. Eu vou acompanhar as palavras do Débora Arani, que comentou na Rádio Tupi. O Débora falou uma coisa muito certa. Ele falou, garotinho, já era esperado. O Vasco tem esse limite, ser limitado. Já era esperado o Vasco não avançar no meio de campo. Já era esperado o Vasco não melhorar nas laterais. Já era esperado o Vasco não estar bem na zaga. E foi que eles têm um composto em cima disso. O Diniz vai ter que compor tudo isso. O Fernando Diniz vai ter que fazer tudo isso. Por enquanto ele não está conseguindo arrumar o Vasco justamente por causa disso. Por causa desses setores que está deixando muito a desejar o Vasco da Gama. Se você colocar os pingos nos is, vamos colocar os pingos nos is. Olha só, pega a defesa toda do Vasco, toda. Pega toda a defesa do Vasco. Todinha. Toda ela. Tá? Você vai do lateral, do zagueiro ao quarto zagueiro e ao lateral esquerdo. Você vê que o Vasco não tem aquela preparação. Aquela jogada articulada que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem, vou falar daqui a pouco. Entendeu? Que o Fluminense até passou a ter com o dedo do Renato. Então o Vasco não tem isso daí. O Vasco está muito limitado esse tipo de toque, sabe? Essa rapidez, mas continua lento ainda. Eu cheguei até a comentar aqui que eu fiquei contente quando vi jogando contra o Fortaleza, mas é aquela história, eu me iludi, me desculpe, mas eu me iludi ali. Eu acabei me iludindo, porque eu achava que o Vasco estava mais rápido. Não, o Vasco continua na mesmice. Vasco não está jogando rapidamente da defesa para o meio campo ataque. Está muito lento esse setor, tanto direito quanto esquerdo quanto no meio. As jogadas de diagonal não estão dando certo. A jogada em L, pior ainda. O esquema em U, que era para ele buscar aqui o lateral aqui, de diagonal com o meio de campo, o Sovret lá na frente lutando, eu já falei, gente, não adianta. Vocês estão. O Vasco está tentando, mas eu estou gostando do Diniz. O Vasco estava sobrecarregado, o Verratti, que até fez um gol contra, coitado. A culpa não foi dele. Ele falou, bateu o nome dele, entrou. Mas é aquela história. Pô, sabe, não dá para ele ficar toda hora fazendo isso. Então o Diniz já entendeu que o esquema não é só esse. Não é só para o Verratti jogar.
É para o Vasco todo, o Vasco inteiro, intenso, todo jogar. Não é para um jogador, são para todos os jogadores. Então isso o Vasco vai ter que corrigir, correr atrás. E o Fluminense jogou muito bem. Virou muito bem o jogo. Muito bem. O segundo gol foi um golaço. Vou acompanhar o Mudé. Aquilo foi uma porrada muito bem dada. De fora da área. O Léo Jardim podia ser jato ali que não alcançar aquela bola. Foi muito bem chutada. A bola da fez assim, ó. A bola estava nessa direção, a bola da fez assim, ó. Deu uma curva. Para pegar quase no ângulo. A meia altura bem chutada, nem o goleiro pega, não adianta. Por melhor que ele seja, por grande goleiro que ele seja, mas não dava. É um senhor goleiro, isso indiscutivelmente. Para mim, seria hoje o goleiro da seleção brasileira. Para mim, seria ele. Com toda certeza. Tá? Léo Jardim, para mim, seria o goleiro da seleção brasileira. Graças a ele, o Vasco não desce. Graças a ele, o Vasco não perde. Graças a ele, o Vasco está indo bem. É o melhor jogador do Vasco. É o goleiro. Quando o goleiro é o melhor jogador, alguma coisa está errada. Vocês concordam comigo? Quando o goleiro é o melhor jogador, tem alguma coisa errada. Então é melhor o Diniz começar a colocar o dedo dele realmente, fazer suas melhores jogadas nas suas entrelinhas, na sua cooperação de meio de campo, de ataque, essa saída, essa lentidão, para o Vasco melhorar. É a única maneira que ele vai ter. Né? Bom, agora eu vou falar do grande jogo da rodada, que todo mundo comentou. Mas antes de falar do clássico, eu quero colocar uma coisa aqui, comentar rapidamente. Não vou dizer teu nome, mas olha só. Se você escrever para o meu canal de novo o que você escreveu, você me desculpe. Eu vou atrás de você, sei onde você trabalha, sei a emissora que você trabalha, sei os lugares que você frequenta, sei os lugares que você vai. Tá? Eu vou conversar contigo primeiro. Vou dialogar com você. Para você tentar comentar com mais educação as coisas que eu comento aqui e falo. Porque o que eu falo aqui, eu sei que você não tem coragem de falar. Mas eu tenho. Sabe por quê? Eu não tenho rabo preso com ninguém. Com ninguém. Sabe o que é? Ninguém. Eu sou completamente independente. Se o meu canal tem poucas visualizações, mas engraçado, está crescendo cada vez mais de inscritos, né? Eu estou com cada vez mais inscritos, estou com poucas visualizações, tudo bem. Mas os meus inscritos estão aumentando. Vai ver meus números de inscrição. Estão aumentando cada vez mais. Graças a esse público eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. Agora, olha só, o que você comentou sobre, preste atenção, muita atenção como ele falar, sobre a opinião, os comentários que eu falo são meus. Eu faço o roteiro para vir aqui falar os assuntos que eu vou falar. Eu não comento em nenhum segundo aqui ABC. Dou opiniões. Como acho que a opinião do Jassa é certa, a opinião do Dé é certa, eu comento a opinião deles. Eu não imito ninguém aqui. Você vê que eu falo dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Vamos lá? Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Falo dos 4 do Rio de Janeiro. Os 4. Sem pestanejar, sem puxar saquismo, sem passar a mão na cabeça. Eu sou de um deles, eu sou torcedor. Todo mundo sabe. É só puxar meu canal todo que vocês vão ver aí, porque eu torço. Mas em nenhum minuto eu não estou aqui para torcer, estou aqui para comentar. Porque se fosse para fazer de um clube só, já tinha colocado há muito tempo aqui a bandeira dele. Estava falando sobre ele. Mas eu comento dos 4 clubes do Rio de Janeiro. Sou um profissional, sou um jornalista respeitado em qualquer lugar. E vou dizer uma coisa. Se você comentar o que você comentou de novo, tanto é que o teu comentário foi apagado. Se você comentar a mesma coisa que você comentou de novo, na boa, como dizia meu padrinho João Saldanha, na boa, eu te monto o processo. Não estou te ameaçando, não, são fatos, isso vai acontecer. Se você jogar a sua opinião cretina que você usou aqui, eu vou para cima de você. Você sabe de que eu estou falando. Então aquela história, já que você não me conhece, eu te conheço.
Tá? Não tenho a popularidade que você tem, mas eu sou conhecido. Eu estou aqui no YouTube, preste muita atenção. Você entrou, se não me engano, há 5 anos. Eu estou aqui desde 2009, faz as continhas. Eu estou aqui nesse canal desde 2009. Eu estou no YouTube desde 2009. Todo o meu canal, todo, até quando era Ron Aquiles, eu nunca prejudiquei falar ABC contra ninguém. Sempre opinião formada, sempre a personalidade que eu tenho, sempre fui imparcial em qualquer assunto. Qualquer um. Seja esportivo, político, o que for. Religioso, o que for. Sou imparcial. E vou continuar sendo. Então, quando você me encontrar na rua, você mora aqui perto, que eu sei, a gente vai se esbarrar, eu vou conversar contigo. Mas vai ser olho no olho, eu vou conversar com você, vou conversar contigo. Porque eu sou civilizado. Nunca na minha vida eu fui agredir, bati, nunca briguei. Se tem inimigos ou não, se não gosta de mim, o problema é de cada um. Só que eu trato todo mundo com educação e muito bem. Uma coisa que eu sempre tive na minha vida é educação. Isso é o maior cartão de visita que eu tenho. Graças a Deus. Sabe? Graças a Deus. Todo dia eu agradeço sobre isso. Não trato ninguém com grosseria. Pode perguntar aqui. Você está na região, você sabe. Se eu distrato alguém, se eu discrimino alguém. Ninguém. E olha que essa galera me vê. Essa galera acompanha esse canal. E eles gostam de mim. Tenho certeza disso. Pode até não gostar, mas acompanha. Então, quando eu te encontrar, eu vou conversar contigo. Um abraço. Que tua semana seja iluminada e muito boa. E Deus te abençoe. Tá bom? Bom, gente, olha, vamos falar agora do Flamengo. O Palmeiras, que foi um senhor jogo. Ah, que o Palmeiras vai ganhar, que o Flamengo, que vai ser na Allianz Parque, vai massacrar o Flamengo. Engraçado. Até saiu o pênalti do Palmeiras, que não foi pênalti, porque o Varela estava com o cotovelo fora da área. Ele estava com os pés dentro da grande área. Quando o cara do Palmeiras vai cruzar, ele sai, ele pula para fora da área. E a bola bate no braço dele. Só que o braço dele estava fora da área. Ah, tem uma linha imaginária. Porra, não estava na linha. Estava fora da área. Aí esse árbitro, não fala outra coisa, marcou o pênalti, mas é aquela história. É uma coisa certa. Pênalti mal marcado não entra. Jogo roubado não ganha. Tá aí, você viu o resultado. Né? E o Palmeiras continuando para cima. E o Flamengo ali, recolhido. Mas o Felipe Luiz foi muito inteligente, foi muito feliz. O que é que o Felipe Luiz fez? Ele no intervalo, ele tirou o Cebolinha e colocou o Michael. O Flamengo abriu mais um pouco. Colocou muito mal, o Bruno Henrique está mal. O psicológico dele está muito abalado. Mas colocou o Bruno Henrique toda hora, ele pela direita e o Michael pela esquerda. Né? Avançou um pouco mais o Gerson, colocou o Everton Araújo mais para trás e deixou que o Arrascaeta é meio preso dali. Mas começou a desenvoltura do futebol dele. E tirou o Luiz Araújo, tirou ele da esquerda, botou ele para a direita. Foi aí que começou todo o acompanhamento. Começou a inverter mais o jogo. Aí o Flamengo começou a desenvolver mais, melhorar mais. Aí as jogadas foram acontecendo. Né? E numa dessas jogadas, o Varela bateu para o Gerson lançou o Luiz Araújo, ele veio por detrás assim, do Piquerez, por aqui pela esquerda, né? Lançou o Arrascaeta foi, e ele ia fazer o gol. Aí o zagueiro do Palmeiras botou a mão aqui nele, aqui, abraçou ele na barriga, dentro da área pênalti. E o juiz não tinha dado. Aí ele foi chamado do VAR, peraí, vai lá ver o lance. Ele foi marcar o pênalti justamente. Foi justo o pênalti. O Arrascaeta ia fazer o gol. Se o cara não derruba ele, o Arrascaeta ia fazer aquele gol com certeza. Fatalmente poderia colocar a bola dentro do gol. Mas é aquela história. Bateu com convicção, bateu com confiança, gol do Flamengo, 1-0. Aí o Flamengo cresceu. E no momento que o Palmeiras estava querendo partir para cima. Aí é aquela história. Quem tem inteligência tem tudo. Qual foi a jogada que ele tirou o Gerson, né? Colocou o Arucian, o Felipe Luiz, tirou, acho que o Bruno Henrique, né? E colocou o Pedro.
Pô, cara, fatalmente o Flamengo ia se dar bem ali. Aliás, ele colocou o Ayrton Lucas, desculpa. Né? Colocou o Ayrton Lucas. O Flamengo fatalmente ia se dar bem ali. E com certeza ia se dar bem. E continua atacando, atacando, atacando. Numa dessas jogadas, o Wallace Ian, que é um belíssimo jogador, o Flamengo tem que usar mais a base, hein? Os garotos são bons. O Wallace, jogando mais ou menos pelo meio, foi inverteu para a esquerda. Né? O Ayrton Lucas entrou, foi lá e fez o segundo gol. O Flamengo faturou a fatura. Faturou o jogo. Venceu muito bem lá dentro do Allianz Parque o Palmeiras. A diferença dos jogos agora é um ponto só. E outra coisa, o Palmeiras pega o Cruzeiro na próxima rodada, o Flamengo Fortaleza aqui no Maracanã. Então aquela história, vai ter Libertadores no meio da semana? Isso é outra competição. Mas se o Flamengo fizer o dever de casa direitinho, o Flamengo chega lá tranquilo. Tranquilamente. É só fazer o dever de casa. Então aquela história, o Flamengo está bem, está fluindo muito bem. E outra coisa, vamos esquecer o seguinte, o Flamengo está jogando sem Dela Cruz, Pulgar, quem mais? Pulgar, Dela Cruz, o Wesley não jogou também, o que mais? É isso mesmo, 3, que são jogadores de primeira linha do Flamengo. Aí o Pedro que está voltando aos poucos. Então aquela história, o Flamengo não está 100% ainda, está remendado. Mesmo remendado está dando conta do recado. E outra coisa, nós temos que ser justos. Tá? O Felipe Luiz tem menos derrota do que todos os técnicos juntos. Tá? Muita gente está indo em cima dele, ele viveu um momento de pressão, mas ele está tomando experiência, está sabendo sair. Lógico, não existe time invencível, isso é utopia, isso é mentira, isso não existe. Não existe nada invencível. Nada invencível. Tá? Nada indestrutível. Então, aquela história. Em algum momento, o Flamengo tinha que dar o passo dele. O Flamengo deu. Está dando. Tá? Está no rumo certo. Certinho. Entendeu? Já eu vou ficando por aqui. Uma semana linda para todos vocês. Alto astral sempre. Tá bom? Espero que vocês já tenham se acostumado com o novo visual. Aí, ó. Né? Está em off. Aqui, ó. Aqui o cavanhaque aqui e o bigodão. Né? Estou começando a aparecer mais um pouquinho aqui, tá vendo? Vai ficar bacaninha, vai ficar show de bola. Né? Mas é bom de vez em quando a gente mudar um pouquinho, faz bem, né? É muito bom, né? Não? Vale aqui, não valeu demais. Maneira semana para todos vocês. Alto astral sempre. Tá? Juízo, cabeça boa para todo mundo. Saúde plena para todo mundo. Já vou ficando por aqui. Porque aqui o torcedor sempre teve voz aqui cada vez mais no seu canal. Esquece disso não. Muito obrigado. Sempre agradecido a todos vocês. Ronaldo César. Valeu, obrigado, forte abraço, valeu, é por aqui, valeu! Se inscreva no canal, venha para o Cantinho do Torcedor.